Olá, que bom que você está mais uma vez aqui com a gente no encontro do Celebrando Restauração. Seja muito bem-vindo, tanto para você que está aqui ao vivo com a gente agora, nesse exato momento, mas para você também que porventura está assistindo no gravado. Seja muito bem-vindo também, que Deus abençoe a sua vida. Eu sou o Alexandre, um filho amado de Deus, vencendo a codependência emocional nas áreas do medo, da baixa autoestima, da dificuldade de dizer não, da necessidade de agradar aos outros. A gente pensa, nossa, tanta coisa assim. Sim, bastante coisa. E eu descobri tudo isso aqui dentro do Celebrando Restauração. Quando eu começo aqui sempre o encontro, eu sempre falo para você algumas coisas aí, né? Primeiro, deixa o seu like aí, né? Tem gente que fala assim, ó, coloca o dedão no like aí, coloca o dedo nesse like aí pra gente saber que você está curtindo o nosso programa aí e pra gente ter um feedback também de quantas pessoas estão recebendo aí o nosso programa. Segundo lugar, fala pra gente aí a cidade de onde você está falando. A gente quer mandar um abraço aí no chat ao vivo para você agora, nesse exato momento. Então fala pra gente deixar o nosso abraço, o nosso carinho aí para a sua cidade, para a sua igreja. De repente coloca aí o nome da igreja também, para a gente deixar um abraço aí para vocês. E em terceiro lugar, você já sabe, compartilha a bolacha. Temos gente do Brasil inteiro aí assistindo o programa, então a polêmica que não quer calar desde o começo dos encontros do Celebrando desse ano é biscoito ou é bolacha? Compartilha aí com a gente no hashtag aí do chat. É biscoito ou é bolacha? Na sua região, é biscoito ou é bolacha? Mas o que importa mesmo é não deixe de compartilhar a bolacha. Não seja egoísta. Compartilhe a bolacha aí com mais pessoas. Então vai lá rapidinho, ó. Vai lá com o dedinho no botão compartilhar para você que está no Facebook, para você que está no YouTube. Espalha para todo mundo que o encontro do CR já começou, tá bom? Vamos orar para a gente começar aqui e pensar naquilo que Deus preparou para a gente nesse encontro. Pai querido, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, Pai, pelo privilégio de estarmos aqui mais uma vez na Tua presença, pensando hoje, Pai, no passo 10, sobre reconhecer, Pai querido. Nos ajuda a praticar, a vivermos esse passo, Pai, e que no nome de Jesus, Pai, a gente possa assimilar esse passo na nossa vida, no nosso estilo de vida, Pai. E eu te peço, abençoa cada um que está assistindo agora, nos envolve com a Tua presença, com a Tua graça, Pai, nos conduz e nos abençoa, Pai, no nome de Jesus, Senhor. Amém, amém, amém. Vamos louvar ao Senhor aí junto com a Roseliane nesse momento. Muito boa noite, querida. Deus te abençoe. Mais uma quinta-feira na presença de Jesus. Há um texto que eu gosto muito, em Romanos 8, que diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que já não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Querido, nessa caminhada, nessa jornada de CR, nós podemos vivenciar isso, em deixar os nossos velhos hábitos, nossos pecados, nossos vícios no altar do Senhor e começar a aprender a viver no Espírito de Deus, em Jesus, aonde não há mais nenhuma condenação. Que você cante essa canção com essa verdade: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar
continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Cante isso. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu da cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. E quase parando, sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada e crer que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu da cruz. É certo que provas virão, e investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Querido Senhor. Querido Senhor. Creia, querido, se você quer andar no Espírito e não viver mais na carne, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8. Deus te abençoe. Que a graça e a paz de Jesus estejam com todos os irmãos e amigos. Sou Joel, filho amado de Deus, faço parte do CR, 4 anos, luto contra a ansiedade, pânico e codependência. Neste testemunho, citarei de forma sucinta os principais fatos que mais marcaram a minha vida. Morávamos na área rural do município de Cianorte, região noroeste do estado do Paraná. Lembro-me que meus pais Antônio e Lourdes, já falecidos, gerenciavam uma serraria em um sítio que produzia café. Vivíamos muito felizes. Em 1960, fomos morar na área urbana de Cianorte. Iniciei o curso primário em uma escola evangélica luterana. Lembro-me do primeiro dia de aula, não terminava nunca, pois eu era agitado e ansioso. Na escola primária, tive muitos problemas com déficit de desatenção. Minhas notas não eram nada boas. Cheguei a repetir o 2º ano primário. Chorei muito e tive medo de levar uma surra dos meus pais. Não apanhei, mas meu pai desmontou minha querida bicicleta Gerrick, que era companheira em todos os lugares. Separou-a em 2 partes até eu ser aprovado. Então, no ano seguinte, fui estudar em 2 escolas, de manhã na luterana e no grupo escolar pela tarde. Fui o 2º melhor aluno naquele ano. Neste tempo,
os pais surravam os filhos por desobediência ou não cumprimento dos deveres, e os professores eram autorizados a castigarem e suspenderem os alunos. Bastava não fazer a lição de casa, não saber o ponto de história ou não se comportar. O aluno apanhava e ganhava alguns beliscões, croques e reguadas, e até às vezes a gente recebia um apagador, uma jogada de apagador. Estes procedimentos docentes me deixaram com trauma e agressivo quando era confrontado. Então, me tornei um aluno agitado. Alguns professores não gostavam da minha presença em sua sala pela minha fama. Minha mãe era professora naquela época e ela deve ter passado muita vergonha por causa disso. Papai construiu muitas casas na cidade para ter um lucro extra com aluguéis. Ele também procurou se estabelecer no comércio de cereais e depois também com materiais de construção, mas não dava nada certo. Mamãe era professora do estado e trabalhava muito para sustentar a casa nos tempos difíceis. Havia muitos conflitos financeiros e discussão em minha família. Quase todas as casas de aluguéis foram vendidas para pagar as dívidas da família. Só tínhamos a casa que residíamos e acabamos de perdê-la também. Quando completei 12 anos, pedi a meus pais para estudar no Colégio Agrícola em Santa Mariana. Era uma escola de aprendiz. Foi uma experiência muito marcante em minha vida juvenil. Ali aprendi a estudar melhor, a trabalhar na agricultura, pecuária, marcenaria e a me defender de ataques de agressores e insultos. Aprendi a me relacionar com todo tipo de pessoas do corpo docente, discente, a resolver problemas e conflitos pessoais sem incomodar os meus pais. No ano seguinte, tive que voltar à minha cidade, pois o governo do estado estava em dificuldades financeiras e tirou o subsídio dos colégios agrícolas e a taxa semestral teve grande acréscimo e meus pais não tinham mais condição de pagar o colégio. Terminei o ginásio e vim morar em Curitiba para cursar eletrotécnica na Escola Técnica Federal do Paraná. Quando terminei o curso técnico, fui trabalhar em uma missão dos Irmãos Menonitas nos Estados Unidos e Canadá durante um ano. Adquiri amadurecimento e um bom conhecimento com este estágio no campo profissional e missões. Meu primeiro emprego no Brasil foi na Companhia Telefônica do Paraná, Telepar, como técnico de comutação telefônica. Trabalhei também na Inepar, indústria de painéis e comandos como orçamentos de grandes vendas. Depois fui trabalhar por 30 anos na Companhia de Energia Elétrica, Copel, onde me aposentei como administrador de empresas. Quanto ao meu envolvimento com Deus, fui batizado na Igreja Metodista quando tinha 5 anos de idade e mais tarde, já adulto, fui batizado também nas águas. Aceitei a Jesus quando tinha 13 anos, em um retiro de juvenis. A partir dali, minha vida mudou muito para melhor. Eram muitas as lutas, mas as vitórias eram maiores ainda. Fui muito abençoado em todos os sentidos. Desde juvenil participei de alguns corais e conjuntos musicais, até de algumas peças teatrais. Casei-me em 1979. Tivemos 2 filhos e uma filha. Em 1984, minha ex-esposa foi à faculdade estudar direito. Vivíamos muito bem e
participávamos de trabalhos na igreja. Éramos chamados de Casal 20. Em meados de 1988, iniciaram as crises no meu casamento. Discordávamos de decisões e brigávamos muito. Eu me ocupava muito em trabalhar demasiadamente. Um certo dia, ela me confessou que teve um caso na faculdade de Direito que se estendeu até ao seu trabalho. Isto desmoronou o casamento. Fiquei com pena das crianças. Eu perdoei e permaneci no casamento por mais alguns anos, tentando reorganizar as nossas vidas. Mas não houve acerto e tive que me divorciar. Houve outros relacionamentos, mas parecia que nenhum dava certo. Então resolvi ficar 3 anos sem ter relacionamento com ninguém, até que conheci uma moça que frequentava a PIB. Então, tudo se confirmou através do aconselhamento de um pastor local. Durante 6 meses, concluindo o curso de noivado, me casei com a Solange, a minha esposa atual, em março de 2015, com a bênção do pastor Manfred, e estamos vivendo há 6 anos com Cristo Jesus. Em 2008, me formei na Faculdade de Teologia do Paraná, fiz meus estágios aqui na PIB, fui assistente do pastor Roberto Oliani na congregação Ceifar durante 2 anos, trabalhei como capelão durante 7 anos e meio nos hospitais de clínica e evangélico. Há 15 anos trabalho como conselheiro do plantão pastoral na PIB, sendo 6 anos como líder. Fui líder de células 3 vezes e sou discipulador e há 13 anos preparador de candidatos a novos membros da igreja. Às vezes faço serviço social nas congregações e na PIB como barbeiro. Em semanas de missões, e levo minha esposa também junto, porque ela é cabeleireira e manicure, e apesar de estarmos aposentados. Recentemente me formei na Escola de Música aqui na PIB e faço parte da orquestra. Alegro-me e sou grato e dou glória a Deus por me envolver no trabalho de edificação do corpo de Cristo. Deixo aqui o texto de Isaías 45, versículos 2 e 3. Eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus que te chama pelo teu nome. Esta promessa, meus irmãos, tem se cumprido todos os dias da minha vida. Que o Senhor abençoe a todos vocês. Obrigado pelo silêncio. Hoje a gente continua aqui na reflexão do passo de número 10. E a lição é a de número 20. Está lá no nosso material de 12 passos. O nome da lição é Reconhecer. E eu sempre faço aqui um breve resumo de tudo aquilo que a gente está trabalhando. Primeiro passo, passo da realidade, passo 1. A gente cai na realidade que a gente tem um problema. Segundo passo, passo da esperança. Acredita no poder superior. Terceiro passo, passo da entrega. Decidimos entregar a nossa vida e a nossa vontade aos cuidados de Deus. Quarto e quinto passo, no quarto a gente escreve a nossa história de vida, no quinto a gente confessa, a gente lê a nossa história de vida para o nosso padrinho, madrinha, confessa para Deus, para outro ser humano e para nós mesmos a natureza exata do nosso erro. A gente chama isso de os passos da coragem. No sexto e sétimo passo, a gente chama de passos da transformação. Por quê? Porque a gente está falando dos nossos defeitos de caráter, que a gente conseguiu visualizar através do nosso inventário moral. No oitavo e no nono passo, a gente chama de os passos das reparações. A gente se dispõe a pedir perdão, fazer reparações, mas também perdoar. E no último encontro, na semana passada,
a gente entrou aqui no passo de número 10, que ele diz o seguinte: continuamos a fazer um inventário pessoal e, quando estávamos errados, nós o admitíamos prontamente. Primeira pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte: da semana passada para este encontro, você conseguiu fazer o inventário diário? Não tenho como aqui visualizar você levantando a mão. Eu consegui e eu não consegui, não tem como, né? Então coloca aí no chat assim pra gente, ó. Eu consegui, hashtag eu consegui fazer um inventário diário. Seja através das 13 perguntas ou pelo menos através das 2 perguntas que eu coloquei aqui como sugestão. Você conseguiu fazer, conseguiu vivenciar o inventário diário? Isso vai ser muito legal para a sua caminhada. Hoje a gente vai mastigar um pouquinho mais esse passo. Lembra da semana passada, verdade central que a gente colocou aqui? A frase do John Maxwell, que crescimento ele é intencional. Crescimento só acontece de forma intencional. Não existe progressão, não existe melhora por acidente, não tem. A gente precisa realmente parar, pensar, pausar a nossa vida, revisar a nossa vida diariamente para ver, visualizar se a gente está crescendo. Hoje a gente vai pensar um pouquinho em algumas coisas que a prática desse passo vai trazer para a gente. Então, primeira delas aqui é a autoavaliação, depois a gente vai pensar um pouquinho em autodisciplina. Quando a gente chega nesse ponto da caminhada aqui, na lição 20, no passo 10, a gente precisa cuidar. Cuidar para quê? Para a gente não cair na tentação da autossuficiência ou de estarmos curados. Não, eu já resolvi isso aqui lá no passo 6, os meus defeitos de caráter. Aí no passo 8 e 9 eu já pedi perdão, já fiz as reparações necessárias. Nossa, eu já consegui resolver muita coisa na minha vida aqui, né? E aí a gente começa a pensar o seguinte, que pelo fato da gente colocar a nossa vida em ordem até o presente momento, a nossa jornada se encerrou. Não, então, já consegui fazer isso, já consegui fazer aquilo. Se encerrou a nossa jornada. E a gente começa a se sentir confortável e não vê mais a necessidade de continuarmos até o passo 12, o 12º passo. Só que é interessante uma frase, né, que o pastor David Cornfield ele coloca. Eu não coloquei aqui na lição, mas eu vou citar a frase. Temos que reconhecer que o sucesso que obtivemos pode ser mantido somente se estivermos prontos a praticar os 12 passos diariamente para o resto das nossas vidas. O Celebrando ele é um curso. Fiz o curso do Celebrando. Celebrando não é curso. Celebrando é uma caminhada de restauração. 12 passos como um estilo de vida que você vai adotar daqui para sempre na sua vida. E se isso não for adotado daqui para sempre, uma hora a sua restauração vai retroceder e não avançar. É isso que ele está colocando. A gente só vai conseguir sucesso, o sucesso que obtivemos só vai ser mantido se a gente estiver pronto a praticar os 12 passos para o resto da nossa vida. E é por isso que os passos 10, 11 e 12 são tão importantes. Primeiro, a prática desse passo vai trazer para a gente a autoavaliação. O que a Bíblia diz sobre essa questão de autoavaliação? Ela fala o seguinte: se alguém pensa estar de pé, cuide, olhe para que não caia. Eu gosto muito desse versículo. Ele está dizendo assim, se você pensa, não é nem se você está de pé, se você pensa que está de pé, cuide para que não caia. Muitas vezes a gente pensa que está de pé, mas a gente não está de pé. Eu vi uma ilustração desse versículo que é muito legal, que é uma pessoa deitada, ela já está caída, mas como ela está deitada na posição horizontal, ela vê todas as outras pessoas que estão de pé na horizontal, mas pelo fato do ângulo onde ela está, ela vê todas as outras pessoas deitadas e ela acha que ela está de pé, mas ela está deitada.
e ela enxerga todas as outras pessoas como deitadas. Mas quem está deitada é ela. A gente precisa pensar nisso. Não é porque a gente alcançou um determinado nível de restauração que agora a gente vai pensar assim, não, já alcancei, já resolvi. Não, eu preciso me autoavaliar continuamente. E essa autoavaliação, ela é praticada através do inventário diário, que nos ajuda a tomarmos consciência das nossas forças e das nossas fraquezas. Em segundo lugar, a gente vai ver a autodisciplina. O inventário no início, ele vai ser difícil, o inventário diário. Por quê? Por causa da nossa falta de hábito de autoavaliação. Mas a autodisciplina no processo de restauração vai exigir de nós algo chamado atitude. A gente vai fazer o que é necessário para continuar crescendo. E se eu preciso de autodisciplina para continuar crescendo, então eu vou fazer. Eu preciso fazer algo para que eu mantenha a minha vida sendo avaliada continuamente e eu vou colocar na minha agenda um tempo em que eu vou parar diariamente, uma disciplina diária para fazer o meu inventário diário, para mensurar, medir, reavaliar, revisar a minha vida nas últimas 24 horas. Aqui no Celebrando, a gente tem, por isso que a gente fala tanto do passo 10, a gente tem uma máxima que a gente fala. A nossa máxima é só por hoje. Só por hoje. Só por hoje. Você vai ouvir muitas pessoas que frequentam grupos de apoio que venceram determinados vícios, dizendo o seguinte, faz tanto tempo, faz 3 anos, 4 meses e 10 dias que eu estou limpo, mas só por hoje eu decidi que eu não vou mais usar determinada substância. Como é que a gente cresce? A gente cresce resolvendo tudo e olhando tudo para trás só para aquilo que já aconteceu? Não. A gente pensa que a maior coisa que a gente tem é o presente. As próximas 24 horas que a gente tem para viver, o tempo de hoje. E o crescimento vai acontecendo na casa de 24 em 24 horas. Quando a gente para se autoavaliar, nas últimas 24 horas a gente consegue mensurar esse crescimento que a gente teve do só por hoje. Eu aprendi algo lá com o CODA, com os codependentes anônimos. Eles falam o seguinte, só por hoje, quando a pessoa acorda de manhã e ela se identifica lá como alguém que luta com a codependência, acorda de manhã e vai dizer, só por hoje eu decido ser a pessoa mais importante da minha vida. O que ela está dizendo com esse processo? Ela está dizendo assim, puxa, se alguém for tentar me ferir, eu sou a pessoa mais importante. Se alguém for tentar abusar de mim, eu sou a pessoa mais importante. Ela está excluindo Deus desse processo? Não, até porque a gente está vivendo os 12 passos aqui. Ele tem um poder superior, o nosso poder superior aqui tem nome, Jesus Cristo. É Ele que está ajudando a gente a superar muitas coisas na nossa vida, a viver o processo de restauração que Ele tem para nós. Mas quando eu decido, quando eu faço uma resolução nas próximas 24 horas do só por hoje, eu vou ser a pessoa mais importante da minha vida, eu vou conseguir mensurar se no final do dia, fazendo o meu inventário diário, se eu fui de fato a pessoa mais importante da minha vida. Eu faço uma resolução e chego no final do dia e avalio. Só por hoje. Só por hoje. O inventário diário vai nos ajudar nisso. A pensar no só por hoje. A vencer as nossas demandas através do só por hoje. E através desse passo, a gente vai viver algumas outras coisas, que está no nosso material também. A gente vai reconhecer algumas coisas. Primeiro, a diferença entre sentimentos e ação. Nesse passo, diz o nosso material lá, nos tornamos conscientes dos nossos sentimentos, pensamentos e ações. Sentimentos não são errados. Eles podem até estar embasados em pensamentos e fatos não baseados na realidade, mas são válidos.
aprendemos a ligar os nossos sentimentos às nossas ações. E a gente pode muitas vezes nos sentir mal e agir corretamente, ou podemos agir errado e nos sentirmos bem. Só que a gente aprende aqui a focar mais na ação do que nos sentimentos. E aprendemos também que não precisamos eliminar os sentimentos ruins. Exemplo, se perdemos alguém querido, sentimos dor. Se alguém nos feriu, sentimos raiva. Não quer dizer que seja ruim sentir raiva ou que você precisa eliminar a raiva. Não. A gente vai ter que lidar com a raiva. Então a gente vai encontrar o equilíbrio entre os nossos sentimentos e as nossas ações. Isso aqui foi sentimento, isso aqui foi ação, isso aqui foi ação, isso aqui foi sentimento. O inventário diário vai me ajudar a visualizar isso. Segunda coisa que o inventário diário me ajuda, o certo e o errado. Quando a gente pratica o passo 10, isso nos ajuda a visualizar entre o agir certo e o agir de forma errado. A gente não percebe os nossos erros. Só que quando você começa a registrar e começa a pensar naquelas duas perguntas que eu coloquei no último encontro. Por que valeu a pena viver hoje? Estimula a gratidão, ok? Mas o que eu faria diferente? Puxa, eu fiz aqui um negócio, eu agi errado com a minha esposa, eu agi errado com meu filho. Quando você começa a pensar e registrar, você vai falar, puxa, agi errado aqui. Você vai conseguir entender aquilo que você agiu de maneira correta e aquilo que você agiu de maneira errada e modificar a sua atitude. E em terceiro lugar, isso vai estimular, a gente reconhece aqui a nossa gratidão. Gratidão. Como assim estimular a nossa gratidão? Quando eu penso nas duas perguntas lá, por que valeu a pena viver hoje, o que eu faria diferente? Primeira pergunta, por que valeu a pena viver hoje? Eu vou ter que colocar alguma coisa boa que eu vivi no só por hoje, nas últimas 24 horas. Então eu vou lembrar lá de algo bom que aconteceu. Eu vou forçar a minha mente a pensar em algo bom e a gratidão passa a dar lugar à murmuração nas nossas vidas. E a gente precisa ser grato. A gente precisa ser grato a Deus, precisa ser grato às pessoas, precisa ser grato àquilo que Ele faz na nossa vida. O Salmo 107,15 diz assim, deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas. Quais são as coisas que você pode agradecer ao Senhor hoje? O inventário diário vai te ajudar nisso. E aí eu quero colocar para você uma pergunta, tá? No dia de hoje para você levar lá para a sua partilha. Como é que a prática da autoavaliação contribui para a minha restauração? A gente deu algumas dicas aqui. Mas por que a gente coloca as perguntas aqui no finalzinho? Justamente para a gente mastigar um pouquinho mais o conteúdo que a gente está colocando aqui. Não é simplesmente ir lá no grupo só para falar das coisas do nosso dia a dia. A gente tem um foco aqui também. Então o foco de hoje é a gente falar como é que a prática da autoavaliação contribui para a minha restauração. Minha intenção aqui é que você fique firme aqui no passo de número 10. A gente quer dar uma importância maior para esses passos finais agora, porque são passos que vão solidificar o teu processo de restauração. A gente falou hoje na lição sobre gratidão. Uma das formas que a gente pode demonstrar a nossa gratidão a Deus é devolvendo aquilo que Ele tem nos dado. E isso pode ser através dos nossos recursos também. A gente pode agradecer a Deus semeando na vida de pessoas ou de ministérios através dos recursos que Deus tem nos dado. E eu queria convidar você para participar nesse momento, do nosso momento ofertório aqui, através da sua gratidão, semeando aqui financeiramente nesse ministério. Como é que você pode fazer isso? Você pode fazer isso da seguinte forma, você vai ver um QR Code aí na nossa tela, você pode apontar aí a câmera do seu celular para esse QR Code e você vai ser direcionado aí a algumas formas de fazer isso, através de Pix, PayPal, transferência bancária, está vendo aí na tela também algumas contas para a transferência bancária, e você pode fazer isso, pode fazer a sua transferência de qualquer valor,
E eu só vou pedir uma gentileza, se você vier fazer essa transferência, para você enviar o seu comprovante para o nosso WhatsApp, o WhatsApp do Ministério, que o DDD é 41 99129 8044. WhatsApp do Ministério de Aconselhamento 99129 8044. Se você pode fazer, querido, que Deus abençoe a sua vida. E se você também não pode, não se sinta constrangido, que Deus abençoe a sua vida da mesma forma. E a gente sempre encerra aqui o nosso encontro com a oração da serenidade. Queria convidar você para fazer essa oração aqui junto comigo. Deus, concede-me a serenidade para aceitar aquilo que não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que posso e a sabedoria para saber qual é a diferença, vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para chegar à paz e, como Jesus, aceitando as circunstâncias do mundo como realmente são e não como eu gostaria que fossem, confiando que o Senhor fará tudo dar certo se eu me entregar à sua vontade. Assim poderei ser razoavelmente feliz nesta vida e plenamente feliz ao seu lado na eternidade. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe sua vida, uma boa partilha e até o nosso próximo encontro do Celebrando Restauração. Tchau, tchau.